Eleuakaja, Walatomirioniosileboracaja. Eleuakaja, Walatomirioniosileboracaja. Foi nesse período de retrocesso, onde a gente não tinha Ministério da Cultura, onde a gente tinha um governo totalmente contrário, avesso à cultura, que negava a cultura, que nós conquistamos as políticas mais importantes, né? Gira Negra Gaúcha 2024, estamos aqui no estúdio da 87.9 FM, Ipanema Comunitária. A Gira Negra Gaúcha em 2023, inicialmente no formato podcast. Agora 2024, dentro da Lei Paulo Gustavo, a verba do Governo Federal, execução através da Prefeitura de Porto Alegre, e a Gira, ou Gira, deixa a Gira girar, segue a sua caminhada. Eu sou o Richard Serraria, aqui comigo André de Jesus. E hoje a gente vai conversar com a Paty Afonso, do Ministério da Cultura, a representação em Porto Alegre. E a gente já vai de cara já para aproveitar, né, a presença da Paty, uma felicidade para a gente te ter junto conosco. Fala um pouquinho do processo de retomada do Ministério da Cultura a partir de 2023. O que significa isso para o tecido cultural brasileiro? Dá para a gente usar esse termo, pensar assim, né? A abrangência disso, a capilaridade da cultura num país com graves desigualdades sociais como o Brasil, mas ao mesmo tempo com uma cultura pujante. O Ministério da Cultura efetivamente que destine recursos para a população através das políticas públicas. Fala um pouquinho para a gente dessa retomada. Bom dia, né? É um prazer estar aqui participando do podcast Gira Gaúcha com o André e o Richard, são meus amigos de longa data, né? E, enfim, acho que a gente está num processo bem interessante de retomada. Acho que era uma pauta que estava uma lacuna, né, muito grande no Brasil nos últimos anos, né? O desmonte do Ministério da Cultura, a não implementação das políticas, a negação da cultura, inclusive utilizar isso, né, para o avanço do fascismo, porque a gente vê que uma população que não tem cultura, ela acaba sendo domesticada, ela acaba sendo doutrinada, ela acaba sendo levada, né, para esses cultos, né, esses fascistas, esses mitos, né, que surgem de tanto em tanto tempo na nossa história, né? Mas eu acredito que a retomada ela vem justamente da mobilização social. Eu acho que não é uma questão que nós da esquerda, né, defendemos, né, a implementação do Ministério da Cultura, ter um Ministério de Cultura. Mas eu acho que vem também muito dessa mobilização, né, da sociedade brasileira no último período muito forte, tanto que foi nesse período de retrocesso, onde a gente não tinha Ministério da Cultura, onde a gente tinha um governo totalmente contrário, avesso à cultura, que negava a cultura, que nós conquistamos as políticas mais importantes, né, deste último período, as políticas estruturantes, né, a Aldir Blanc I, que foi um auxílio emergencial para os artistas que foram os primeiros a parar, os últimos a voltar a retomar suas atividades, a Lei Paulo Gustavo e o Programa Nacional Aldir Blanc. Muito legal. Eu também queria dialogar um pouco com a Paty num fenômeno histórico que a gente está sempre fazendo aqui nos programas do videocast, com todos, né, com todes, trazer um fenômeno histórico para a nossa conversa, né, iniciar. E isso é importante que a Paty traz esse fenômeno político real do golpe, né, no Brasil e a perda do processo democrático e a perseguição aos fazedores culturais, né, esse é o fato hoje. Mas antes disso nós tivemos a ocupação do MINC, né, num governo anterior ao golpismo, ou no governo ponte ao golpismo, que todos nós aqui fomos ocupantes do MINC, para que o Ministério ficasse, que não acabasse com o Ministério. Já no pré-golpismo já estava existindo a tendência de acabar com o Ministério. A Paty, o Richard, nós, os ponteiros de cultura, fomos parte desse processo. Então, essa mobilização social dos artistas, ela é uma coisa importante. Eu queria que a Paty, inclusive agora, com o Ministério na retomada, ela pudesse pensar como que nós estamos nos organizando nesse tecido social para poder receber, na real, essa luta toda que a Paulo Gustavo e Aldir Blanc estão em efetivação, né, no Brasil. E queria que tu falasse um pouco de como que tu tá vendo essa participação da sociedade nessas leis, o que tu tá imaginando que podemos avançar. É isso mesmo, eu acho que a gente aprendeu com muitos movimentos sociais, né? Nós
trabalhadores da cultura, nos aprendemos a nos mobilizar, temos referências como o MST, como o Movimento de Luta pela Moradia, como o movimento sindical, e nós talvez tardiamente na história do Brasil, se tu for pensar por esse aspecto, né, eu deixo mais para os historiadores avaliarem isso, mas tardiamente a gente aprendeu a se mobilizar, a ocupar, reivindicar o que é do nosso direito, porque não é um favor, é um direito social, é um direito constitucional, gravado na Constituinte, o direito à cultura, o acesso à cultura. Então, eu acho que foi bem lembrado, né, as ocupações, acho que foi um símbolo muito importante, né, nessa retomada. E eu acho que já estamos experimentando, então, agora na implementação dessas leis, nessa retomada do MINC, essa atuação decisiva da participação social na implementação das leis. Tanto na Lei Paulo Gustavo como na Aldir Blanc, para o município implementar esses recursos, ele precisa ouvir a comunidade, desenhar os editais, saber o que é a necessidade daquela localidade, da implementação dos recursos. Não é da cabeça do gestor, né, que é um ente federado importante, né, que desenvolve a política na pauta, mas não é da cabeça, é com a participação social. Legal. Tu está falando também, né, parte do direito à cultura, e a gente também teve agora recentemente em Brasília a 4ª Conferência Nacional, e as 6 secretarias, né, criadas em 2023, após isso que a gente está colocando aí, esse esvaziamento do MINC, a cidadania e diversidade cultural, direitos autorais e intelectuais, economia criativa e fomento cultural, formação, livro, leitura, audiovisual e também os comitês de cultura. Aproveita, aqui a possibilidade nesse momento, né, de a gente também informar para grande parte da população, fazer um balanço do o que ficou definido, digamos assim, dentro dessa dinâmica da 4ª Conferência Nacional de Cultura. Atualiza para a gente, 4ª Conferência Nacional de Cultura, realizada há pouco agora, em março, né, em Brasília. Primeiro dizer que faziam 10 anos que a gente não tinha conferência, né, no Brasil. A última foi em 2013, então é muito tempo, né, sem a gente fazer o debate, né, das prioridades. Tanto que o nosso Plano Nacional de Cultura, ele findou, né, porque é um plano para 10 anos, né, então nós tínhamos a necessidade também de fazer essa retomada. E já começamos, assim, no ano passado, né, acompanhando as conferências municipais, daí eu acho que o escritório, né, estadual do MINC também teve um papel importante, né, acompanhar no interior da cidade os debates. O debate feito por eixos, foram 6 eixos, né, que nós trabalhamos para chegar à nossa 4ª conferência, né. E eu acho que foi um momento muito rico, assim, foi extraordinário estar lá. Eu atuo com cultura desde 2005, né, a gente tem uma longa trajetória, assim, mas foi a primeira vez que eu fui numa conferência nacional. E eu fui como observadora, como ouvinte, né, pelo papel que hoje eu estou no escritório. E achei muito importante, assim, estar lá e ver aquela diversidade cultural brasileira toda, né. Chegamos lá com 183, né, demandas tiradas, né, nos municípios, nos estados, aprovadas, né, nesses 6 eixos. E aí, lá tivemos também o debate por eixo para funilar para 80 e poucas, né, propostas e depois chegar a 30 diretrizes. Nós tiramos 30 diretrizes, né, nacionais, e justamente a elaboração do plano, ela segue agora, né? Tem consultas online, tem participação, porque nós precisamos trabalhar essas 30 diretrizes, o nosso plano agora, enfim, as nossas metas e tudo, né? Onde a gente quer chegar. Eu acho que teve um F5, assim, uma atualização bem grande, assim, porque foram 10 anos, mudou muita coisa no nosso fazer cultural, né? E foi bem interessante ver, assim, também por regiões, né, do Brasil, no norte, no nordeste, né, eu acho que a presença muito forte das comunidades indígenas, né, da comunidade quilombola, das comunidades também de acessibilidade cultural que estavam presentes na conferência reivindicando suas pautas, as ações afirmativas, todas as pautas, né, que nós debatemos, a participação social, que é fundamental, eu acho que foi, né, uma dos eixos mais fortes da conferência. Foi muito interessante ver, assim, essa troca, né, também, porque a gente está aqui num estado, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma visão, assim, né, do que a gente pensa, espera sobre a cultura, mas dialogar também com os outros estados, conseguir chegar a um denominador comum ali, chegamos a 30 diretrizes, acho bem importante. O André estava lá também, né. Eu queria que tu falasse de um aspecto que eu acho importante, que eu acho que é um aspecto caro para a democracia, para a participação e para o direito,
que eu acho que tu vai ter bastante domínio, até porque tu tem uma filha militante da cultura e militante política, né? Militante estudantil de classe, que é essa entrada da juventude, porque a juventude ela entra muito forte nessa conferência, transversal também, porque não é um tema de linguagem, porque às vezes, 10 anos atrás, nós discutiríamos a juventude como um tema temática, né? Ela dá juventude, direitos, políticas específicas. Não, a juventude estava transversal. Eu queria que tu falasse um pouco de... O hip hop estava no fator amazônico, ela estava no estudantil, ela estava no LGBTQ+, mais QI, ela estava na cultura, na arte, no direito ao trabalho. Na verdade, também a minha militância começa na juventude. Então, eu comecei a militar em 96 e foi na juventude. Então, eu tenho muito carinho, assim, e fiquei muito surpresa, realmente, assim. A gente já viu essa movimentação da juventude desde as conferências municipais. Elas estavam presentes nos seus territórios e estavam querendo atualizar e dizer, tá, mas e aí? Tudo isso está acontecendo, o que tem para nós que estamos... Porque também, às vezes, os artistas, fazedores de cultura que já têm experiência, já desenvolvem, né, o seu trabalho há anos, não conseguem, às vezes, né, atualizar e aproximar também. E esse setor da juventude, ele vai fazendo as suas atividades, vai ocupando movimentos, né, como o hip hop, enfim, vários movimentos, uma forma mais periférica, né, uma forma mais à margem. Nessa conferência, eu senti que eles fizeram uma opção de ir para o centro do debate. Não, a gente está aqui, a gente quer... saber o que tem, o que está sendo pensado para a juventude. Eu achei que foi uma construção bem interessante. Eu espero que essa construção ela siga e ela vai seguir, né, construindo. Tem muito, realmente, assim, hoje a gente já tem também, por exemplo, técnicos em cultura que são formados no ensino médio, mas que depois também não conseguem, né, sempre estar... Ou tu é indicado por alguém para te estar num projeto trabalhando, né, ou tu não consegue, às vezes, estar nas produções culturais, né. Eu achei que foi bem interessante esse processo deles. Eu sou suspeita, assim, para falar, né? Tem a Gabi, né? A minha filha, estudante de História da URGS. Mas tem outros meninos, né? A nossa delegação aqui no Rio Grande do Sul aconteceu um fenômeno, né? Eles tinham 6 delegados na Conferência Estadual e elegeram 4 delegados da juventude para a Conferência Nacional. Tinham 2 meninos que eram de Santana Livramento, uma menina quilombola, um menino do hip hop, então, de Bagé, enfim... de várias, então, e lá nacionalmente eles se encontraram e estão reivindicando fortemente. Eu acho que o MINC, né, eu não posso dar spoiler, mas o MINC, essa semana, né, nós recebemos o secretário Enilton aqui no Porto Alegre em Cena. Por favor, nos fale. Nós tivemos um debate, né, sobre o fomento, a cultura, sobre o edital Seleção Petrobras, né, que está aberto, né, pela Rouanet, com 5 eixos, né, bem legais ali. E ele adiantou, assim, né, falou que ele pretende, né, tá muito voltado, assim, o MINC está pensando em lançar, né, programas de fomento para esse setor da juventude. Eu fiquei muito feliz com isso, acho que vai ser um resultado extraordinário. Legal. Paty, a gente também fala bastante e bate, assim, insistentemente nessa tecla, né, de a gente poder nominar as demandas, os números, para que a gente também possa sair um pouco daquela dimensão, né, muitas vezes, do que a gente vem chamando de fazer graça com o chapéu alheio. E aí, nesse quesito, especificamente, esse próprio programa da Gira Negra Gaúcha, né, é uma execução da Lei Paulo Gustavo, tu bem falaste anteriormente, sobre a Lei Aldir Blanc, e nesse momento a gente tem um volume recorde de recursos colocado à disposição, porque os governos de direita e os setores retrógrados e conservadores, né, muitas vezes... fazem uso, né, dessa dinâmica, né, do maior volume de investimento na cultura, quando na verdade eles são parceiros, né, na execução, mas quem efetivamente destina o recurso, e aí eu acho que é interessante da população também fazer essa diferenciação de quem é que usa a cultura muitas vezes como propaganda, né, e quem é que efetivamente destina dinheiro para a política pública. O que significa efetivamente esse volume de recursos? Uma parte dele, né, 4,3 bilhões, vai para a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, e ao mesmo tempo, já dentro dessa pergunta, a gente pensar o que significa essa representação efetiva, né, num escritório do MINC no Rio Grande do Sul.
tu até tinha comentado, né, que o MINC voltou com as 6 secretarias, né, novas secretarias também, né, nós estamos ali, e com também todas as outras autarquias, né, que a gente tem as vinculadas, né, ali também, a Fundação Palmares, né, recuperando o seu papel, o Funarte, o IBRAM, a Biblioteca Nacional, a Casa Rui Barbosa, o IFAM, enfim, todas, né, a Ancine, né, propriamente também, porque também passou por momentos ali, né, e os escritórios, né, a gente está vivendo essa nova experiência, né, de ter um escritório por estado, né, nos 27 estados, né, do Brasil. Isso aproxima muito, assim, né, as políticas do Ministério da Cultura da cidade, né. Ele tem um papel de representação institucional, assim, do MINC, mas ele tem também esse papel de relação com os entes federados, né, com o Estado, com o município, mas ele tem também esse papel de escuta, né, da sociedade, dos ativistas, né, de promover aquele acesso mais direto ali, né, às vezes divulgar um edital que as pessoas nem estão sabendo do seu cotidiano, né, fazer roteiros, viajar nas cidades, ver as realidades ali, né, então nas conferências foi muito interessante isso. Estou muito feliz, né, em compor, assim, essa equipe do escritório, a Mari Martinez, que é a nossa coordenadora do escritório, a Josi Arruda, que é a chefe de divisão, assim como eu, e nós temos também 2 colegas servidores, né, federais que estão cedidos trabalhando conosco, Márcio Fortes e agora a Andréa Boss. Um vem do Instituto Federal, o outro vem do Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde que a gente se espelha tanto, né, na implementação do SUS, na implementação do sistema. E a gente está trabalhando realmente para a implementação, acho que a tarefa principal é a implementação do sistema, né. Agora, recentemente, durante a conferência, aprovou o marco, né, regulatório, uma lei que estava tramitando há 7 anos no Congresso, né. Então, com o marco agora aprovado, né, e as cidades, né, fazendo esse esforço em ter o seu sistema municipal de cultura, com plano, conselho, fundo, implementar isso de fato, né, e aí a gente poder também, com o marco, né, eu acho que, vindo ao encontro à tua pergunta, deixar mais claro o papel de cada ente federado, né, o município, o Estado e a União, o que cabe para cada um, né, dentro dessa execução. Hoje a gente está realmente com esse montante, né, de volumes, né, para a implementação das políticas. A PNAB agora vai ser a maior e mais estruturante política, né, de cultura, porque é um recurso continuado, são 5 anos, né, de investimento, né. Em 5 anos vão ser 952 milhões de cultura no Rio Grande do Sul. Então isso é muito bom, assim, né, mas a gente realmente precisa também que os municípios, os estados também façam a sua parte. Não é porque o MINC está colocando esses orçamentos que os municípios têm que retroceder no seu orçamento, não. Muito pelo contrário, eles têm também que fazer o seu investimento, né, o aporte de recursos, né, investimentos na cultura. Essa é um pouco da nossa conversa do Gira, como que a gente também faz essa formação política nesses papéis, né, do Sistema Nacional, que a gente fala do SUS, SUAS, e isso é uma coisa muito bem definida e escurecida para o SUS. O papel da Prefeitura para o SUS é muito claro, escuro, do Estado e do município. Essa ainda é um caminho que o escritório vai ter com a sociedade, né? Eu acho que agora, com a aprovação do marco, né, que o marco regulatório, ele vai agora passa, né, aquele nossa implementação do sistema que vinha lenta, né, com adesão. Eu reconheço também que nos últimos anos houve um esforço grande no estado aqui do Rio Grande do Sul em que os municípios façam sua adesão, até porque passou a ser um pressuposto. O município que não tem seu sistema, ele não acessa os recursos, né. Eu acho que foi um método interessante, assim, adotado, mas a gente precisa que ele não seja só uma lei, né, no município aprovado, um plano, um sistema. Ele precisa que ele realmente funcione. E principalmente a engrenagem da participação social, né, dos conselhos, né, dos fóruns, né, ela é estratégica para que esses sistemas municipais eles realmente funcionem, né. E agora a gente já está experimentando nas leis, né, a gente também colocou como obrigatório a consulta, né, a participação social. Agora, com o marco, agora o marco foi aprovado, ele está indo para a sanção. E depois vem a regulamentação. Vai ficar mais claro ainda essa divisão entre as tarefas entre os entes federados, que vai ser muito bom, né? Eu acho que, inclusive, a obrigatoriedade também de investimentos locais, né, na cultura.
Então, eu acho que eu acho que no próximo período a gente vai ver um avanço maior, sabe, assim, nessa... E acho que agora o plano nacional também, o novo plano, essas 30 diretrizes que nós tiramos na conferência, porque se tu for ver também os planos municipais estão um pouco também desatualizados, ainda estão com aquela leitura de 10 anos atrás, né, de 5 anos atrás, né. Então, eu acho que o novo plano, ele também coloca novos desafios, novas metas, novos... paradigmas que a gente precisa, né, atingir. Nós ali no escritório a gente está tentando fazer também bem um acompanhamento, sabe, a execução dessas leis, né. Nós temos hoje no MINC, no site do MINC, uma plataforma que tu pode ver ali, acompanhar os dados em tempo real, cada estado do Brasil, cada cidade, como está a implementação. E até agora, recentemente, o ano passado, né, a gente viu muitos municípios estavam assim, batendo quase que na mesma tecla sobre a prorrogação da Lei Paulo Gustavo, prorrogação, até que se aprovou a prorrogação e a execução vai até o final agora desse ano de 24. Mas a gente já está vendo também que, primeiro, a gente teve 483 municípios, 11 municípios do estado do Rio Grande do Sul não aderiram a Paulo Gustavo. Uma pergunta no ar. Por que você não aderiu a um recurso que está disponível para o município, que não tem contrapartida? O governo federal não pede contrapartida, né? Por que você não aderiu? Bom, é um dado, é uma informação. 11. Para o Programa Nacional Aldir Blanc, 26 municípios do estado não aderiram. Não solicitaram, era só uma adesão simples na plataforma, você, né, pedir ali. O mais importante, eu acho que a gente aqui mencionar, né, a importância nesse momento dessa retomada, né, do Ministério da Cultura no âmbito nacional e de como isso está realmente mexendo nesse tecido cultural, né, nacional, né, estadual, municipal, etc. Gira Negra Gaúcha ou Gira Deixa Gira Girar. Meu pai veio de Aruanda e minha mãe é Iemanjá. E hoje a gente teve aqui a Paty Afonso conosco nesse episódio. Acompanhe a gente no nosso canal no YouTube, Gira Negra Gaúcha. A gente tem também a coluna do Brasil de Fato RS. Eu sou o Richard Serraria, aqui comigo André de Jesus. E nós somos a Gira Negra Gaúcha repaginada em 2024 na versão videocast. Estamos dentro da Lei Paulo Gustavo, como parte da Lei Paulo Gustavo. A execução é do município de Porto Alegre. A gente está nos outros formatos audiovisuais e você segue conosco, nos acompanhando, e a gente volta em breve. Um abraço, até mais.